queridos amigos sintonizados no Direto do Plenário. É uma grande honra, uma satisfação estar mais uma vez no Poder Legislativo de Osasco, à frente do Direto do Plenário. Um programa que caiu no gosto popular, já é uma referência aqui para a cidade de Osasco, para a nossa região. Sempre valorizando a cultura local, dando ênfase às personalidades dos mais diferentes segmentos. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão do outro lado, oferecendo, evidentemente, a oportunidade de estar aqui, levando a vocês vozes, pessoas, entidades, instituições. E, ao decorrer dessas últimas semanas, tivemos aqui uma audiência maravilhosa. Eu queria agradecer a essa audiência conquistada. Nós tivemos aí números expressivos no YouTube, no Facebook, o que prova que, quando você valoriza as instituições, automaticamente a resposta vem. Então, agradecer às misses que participaram aqui na última semana. Nós obtivemos aí seguramente mais de 10 mil visualizações com Facebook, YouTube, algo muito incomum em uma casa de leis, né? Porque nós estamos falando de projetos de lei que são votados aqui na casa, mas temos também a valorização das personalidades. Por isso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, de todo o meu coração, em nome da nossa equipe que trabalha aqui por trás das câmeras, né? Ninguém faz nada sozinho, então muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você está assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Se inscreve lá. No Facebook, a mesma coisa, você pode seguir as nossas páginas TV Câmara Osasco, Câmara Osasco no Facebook. No Instagram, Câmara Osasco. Lá nós publicamos todo o nosso conteúdo, a nossa rotina, o desenvolvimento de tudo que acontece aqui no Poder Legislativo de Osasco. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos recebendo no parlamento mais movimentado do Brasil uma figura artística renomada aqui na cidade de Osasco, já foi premiado, já recebeu medalhas, já foi reconhecido como cidadão osasquense. Enfim, uma pessoa que tem um carinho especial. Está aqui o Luiz Tamborilano, está aqui na imagem, né, uma pessoa que tem o meu carinho, o meu respeito, e o respeito também da sociedade osasquense, porque já participou de várias empreitadas, e, evidentemente, que ao decorrer do programa você vai ficar sabendo quais foram essas empreitadas. Mas, antes de falar sobre as empreitadas do nosso convidado, eu queria que ele já deixasse a sua, né, não vou dizer condecoração, né, porque a gente sabe que a condecoração ela já faz parte do seu viver, né? Você já foi condecorado aqui na Casa de Leis. Mas dê as boas-vindas aos nossos queridos internautas, amigos, e também quem assiste pela Megabit Canal 3. Muito obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá legal. Muito obrigado você, Roberto Carlos. Bom dia, primeiramente, no sentido mais amplo da palavra, né? Uhum. Antes de tudo, eu gostaria de dizer o seguinte: muito obrigado pelo convite, obrigado pela consideração. Gostaria de dizer também que eu costumo dizer que a gente não deve nada para ninguém, ninguém é obrigado a nos dar atenção, a nos dar carinho, mas quando a gente encontra, a nos dar tolerância, mas quando a gente encontra pessoas prontas para servir, como você, Roberto Carlos, então, eu só tenho a agradecer, e era isso que eu gostaria de dizer para começar a nossa entrevista. Muito bom. Eu queria fazer aqui um resumo rapidinho para você que está me assistindo, que não é de Osasco, só para você ter ideia da importância que o Luiz representa aqui para a cidade de Osasco. Porque muitas pessoas estão perguntando o que o Luiz faz, por que ele está aqui ao meu lado, qual a representatividade que ele tem. Luiz Alberto Lima Rodrigues, também conhecido como o Luiz Tamborilando, ele participou com destaque de vários movimentos culturais da cidade, tais como a Praça do Samba de Osasco, muito conhecida aqui na nossa região também, União das Escolas de Samba, Ordem dos Emancipadores, um grande abraço a todos os nossos emancipadores, a nossa querida, os vivos, evidentemente, e aos parentes daqueles que fizeram parte dessa história, porque os que já se foram estão descansando, evidentemente. Ele também participou de grupos de teatro. Em 2019, foi condecorado, como eu disse logo na minha introdução, né, pela Câmara Municipal de Osasco, com uma medalha Antônio Raposo Tavares, uma honraria para poucos, e o diploma Cidade de Osasco. Tamborilano vem também participando de várias edições do programa Nossa História, um programa aqui da casa, quando declama de sua autoria também poemas que homenageiam grandes personagens da cidade e do país, e ele vai, evidentemente, fazer dois poemas já está
agendar, você que está na expectativa, você que gosta de poema, nós teremos 2 poemas maravilhosos, serão declamados aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar. Luiz, vamos começar a nossa entrevista? Vamos. Eu esqueci de dizer a sua produção que também fui presidente do Núcleo da Comunidade Negra de Osasco. Dizer rapidamente Opa. que isso aconteceu no ano de 2003. Fiz parte da comitiva que visitou Luanda, em Angola, uma das cidades irmãs da nossa querida cidade de Osasco. Atravessou o Atlântico? Atravessou o Atlântico. Pela primeira, vamos esperar que aconteçam mais vezes. Eu quero ir, hein, para fazer a matéria, a reportagem. Seria um prazer participar, sem dúvida nenhuma, desse marco, né? Como a nossa cidade irmã também na Itália, Osasco, né? Que inspirou o nosso Antônio Agu, que na época era ainda um bairro da capital. E aproveitando a oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre a Ordem dos Emancipadores. Hoje a cidade de Osasco é uma cidade que brilha, né, na América do Sul, porque é uma cidade que lá atrás tivemos visionários, pessoas, né, autonomistas, que entendiam que Osasco poderia ser uma cidade próspera. E sem dúvida nenhuma, Tamborelino, que hoje Osasco é uma cidade próspera e desenvolvida, porque lá atrás nós tivemos pessoas visionárias que pensavam que essa cidade poderia chegar nesse patamar. A boa parte deles já não estão mais entre nós. Mas se estivessem vivos, estariam orgulhosos, não é verdade? Exato. Eu costumo dizer carinhosamente que Osasco é célula máter, a Ordem dos Emancipadores é composta de pessoas muito importantes. Célula máter da cidade de Osasco, né? Os emancipadores, né? E, por consequência, a Ordem dos Emancipadores. A Ordem dos Emancipadores tem um panteão onde se destacam 3 grandes heróis: Antônio Raposo Tavares, de polêmica memória, Antônio Agu, fundador dessa nossa querida cidade de Osasco, e Dimitri Sensor de Lavaux, né, o homem que fez o primeiro voo no Brasil, da América do Sul e da América Latina, né? Depois nós vamos passar um pouco mais sobre esses assuntos. Nesta casa, a sala de reuniões, não sei se você sabe, chama-se José Marques Rezende. Ela é uma homenagem a um dos emancipadores. Um emancipador que, inclusive, teve num episódio conhecido como o episódio da Pira. Eu vou explicar rapidamente o que foi isso. A fim de enfrentar uma medida judicial que tentava cancelar os resultados das eleições do plebiscito em Osasco, além do enfrentamento judicial, Osasco teve a ideia de se dirigir até o Ibirapuera para tentar recolher o fogo da pira do fogo sagrado da pátria. E aí, quando eles chegaram, logicamente, eles encontraram a resistência do policiamento, né? Corre daqui, empurra dali. Aí alguém teve a ideia de cantar o hino do Brasil. Os guardas, os soldados, se imobilizaram em continência. Enquanto isso, a história conta que os 3, José Marcos Rezende, homenageado por essa casa, que era dentista, inclusive, o Arthur Bogazian, que era um comerciante, e também Nelson Soares de Freitas, que era dono do jornal A Vanguarda. Eles, então, se incumbiram de recolher esse fogo e trouxeram na maior alegria, trouxeram para Osasco, e esse fogo ficou ardendo no Largo de Osasco até que a situação fosse resolvida, e acabou sendo resolvida a nosso favor, né? Isso em antes de 1962, que foi a emancipação, um pouquinho antes, não é isso? Já estava, exatamente, um pouquinho antes, porque foi em 58 o segundo plebiscito, né? Um pouquinho antes, exatamente. Sabe? Então, todas essas lutas, nós trazemos, a Ordem dos Emancipadores costuma ir à escola para contar a história da cidade. E essas histórias são contadas para os alunos, para as crianças, para os professores, evidentemente, e tem o intuito de desenvolver o amor pela cidade das histórias. Nós, por exemplo, não nos esquecemos de falar do Reinaldo de Oliveira, né, que é conhecido como o pai da emancipação, do engenheiro, era dentista também, do engenheiro Walter Negrelli, que também era um dos
comandantes da campanha pela emancipação e de tantas outras. O Reinaldo, que leva, inclusive, o nome do nosso viaduto metálico, né, o Reinaldo de Oliveira, a ponte metálica, tão conhecida aqui, um cartão postal. Naquela época, ele foi um dos mentores, né, não foi o único exclusivo. Teve, evidentemente, um grupo de pessoas da época que se juntaram, né, pelo sim, e teve aqueles também que eram contrários. Verdade. Não é verdade? Porque, naquela época, imagina, Osasco era um bairro da capital, um bairro ainda, por sinal, bem complicado, né? Quem sabe, estuda a história de Osasco sabe que naquela época Osasco era um brejo, vamos dizer assim, né? Um bairro completamente abandonado. Muito mato, né? Mato, né? Não tinha estrutura nenhuma, né? Como é que um bairro pequenininho, cheio de mato, quer se emancipar? Então o pessoal fica pensando assim, não, esses caras são doidos, né? Não. Esses caras estão malucos, vão querer emancipar uma cidade que não tem recursos, uma cidade no meio do mato, esses caras estão pirados, na verdade. Então, eu imagino que o pessoal que estava resistindo pensavam isso, né? Esses caras não têm noção do que estão fazendo. Não vamos deixar. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Osasco, essas pessoas que lideraram esse movimento sabiam muito bem que os impostos não estavam chegando, não estavam retornando para Osasco na medida em que deveriam. Foi isso que movimentou a cabeça dessas pessoas e que acabou levando eles a um movimento que deu tão certo, né, sabe? Hoje Osasco é dono do seu próprio destino, se transformou numa das maiores cidades do Brasil, o que corrobora a intenção desses emancipadores, né? Eles estavam certos. E um detalhe importante que muitas pessoas não sabem, naquela época, a Cidade de Deus, né, o Bradesco, ele fazia parte aqui já do município, não é verdade? Então, muitas pessoas da época que eram contrárias à emancipação pensaram em algumas empresas, e uma delas era o Bradesco. Se Osasco se emancipar, nós vamos perder uma receita significativa, porque, como você falou, né, o importante eram os impostos, e boa parte dos impostos não eram repassados para melhorias de qualidade de vida do povo daquela época. Por isso que existia essa preocupação. E justamente nos bastidores do sim contra o não, houve aí, eu estava vendo a história lá, muitos movimentos, não foi uma vez só, teve várias reuniões. Esses bastidores, né, de como a cidade se emancipou, os personagens, como o Reinaldo de Oliveira e tantos outros, né, Irante Sanazar, que foi o primeiro prefeito da cidade de Osasco. Qual a participação do Irante? Porque ele era vereador, na verdade, na época de São Paulo. Qual a participação do Irante também nesse período? Porque eu acredito que ele tinha interesses e tinha conhecimento, era um mestre da época, né? Tinha uma oratória impecável, o Veregi Sanazar, inclusive, fala muito. Meu documentário que você participou, você lembra muito bem disso, a gente conta um pouquinho dessa história, onde nós tivemos a participação fundamental da família Sanazar, na pessoa do Irante. Fala um pouquinho desses bastidores e a participação do primeiro prefeito de Osasco. O Irante Sanazar, ele trabalhou bastante pela emancipação de Osasco. E ele é reconhecidíssimo entre nós que estudamos a história da cidade. Além de, como você mesmo disse, da oratória, ele era escritor. Ele era escritor e um dos livros do Irante Sanazar, falando da cidade de Osasco, tem um poema para o qual eu fiz uma música. Sabe? E eu gostaria de, rapidamente, aqui cantar essa música. Corta para mim. Isso, corta para mim. Então, vou dar uma de nosso saudoso também, Marcelo Rezende, né? Um grande abraço a toda a família, a todos os jornalistas. Brasil, preste atenção nesse poema. Preste atenção na letra desse poema. É muito importante você que está me assistindo, você que é de Osasco, você que é de outras regiões. Olha a importância de a gente valorizar a nossa gente, a nossa história, o nosso povo e a nossa cultura. Nós temos um artista aqui que tem um poema que eu tenho certeza que vai emocionar a todos. Ele preparou esse poema para todos nós. Então, com vocês, Luiz Tamborilano, esse poema magnífico, que conta um pouquinho também de todo esse contexto que nós estamos mensurando aqui na nossa cidade de Osasco. Ok, repetindo. O poema é de autoria do Irante Sanazar e a música é de minha autoria. Assim, ó. Osasco, Osasco, desfralda a bandeira, de luta e progresso e toma a dianteira. Coloca-te à frente, trabalha a conquista, mostrando que és filha da terra paulista. Osasco, Osasco, desfralda a bandeira, de luta e progresso e toma a dianteira. Coloca-te à frente, trabalha a conquista,
mostrando que as filhas da terra paulista, onde o gado tranquilo pastava, sem que nada assustá-lo viesse, onde apenas o silêncio imperava, a cidade vibrante aparece. Tu nasceste fadada à vitória e ainda has de bem alto subir, conquistando o teu dia de glória, que virá num risonho por vir. Osasco, Osasco, desfralda a bandeira de luta e progresso e toma a dianteira. Coloca-te à frente, trabalha, conquista, mostrando que és filha da terra paulista. Aê, boa, Paralma. Você que está em casa, Salve, vai Mirante aplaudir. Sanazar. É isso aí, muito bom, Parceiro parabéns. póstumo, hein? Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. O nosso saudoso Irante, a toda a família Sanazar, que contribuiu também para o desenvolvimento da nossa cidade. E esse poema maravilhoso que emociona. E a gente sabe que ser osasquense, né, quem mora nessa cidade sabe o quanto essa cidade ela é representativa do Brasil, uma das maiores do Brasil. E como a gente disse, teve todo um início, teve todo um contexto, e cada pessoa que passou por essa cidade, seja qual for o cargo que ela ocupou, tanto no legislativo como no executivo, ou também o empresariado, porque quem faz uma cidade são os empresários. Então, meu grande abraço a todos os empresários dessa cidade maravilhosa, os que já se foram, os que estão na atividade, porque uma cidade vive de impostos, como a gente disse. E a participação dos empresários, sem dúvida nenhuma, que acreditaram nessa terra. Né, A partir de Antônio Agu, né? que era um grande visionário também, um grande empresário. Um grande né? empreendedor, um grande empresário, né? Exatamente. Que construiu tantas empresas nessa cidade e que, além de tudo isso, como grande visionário, ele doou alguns terrenos para que fosse construído, como, por exemplo, o cemitério foi uma doação do Antônio Agu. Ele deixou no testamento dele, sabe, a escola, o espaço onde está a escola, do mercado, o espaço onde está o mercado. Sabe, Mercadão Municipal de Osasco. Ele já tinha essa sensação de grande cidade, né? E que viemos todos para honrá-lo, né? Nas suas intenções. Antônio Agu, de fato, né, no documentário a gente também conta um pouquinho dessa história. Se você não assistiu ainda, documentário inédito Resgata a História de Osasco. Documentário inédito Resgata a História de Osasco. Tem a participação do Tamborilã, da Ordem dos Emancipadores. Enfim, tem muito conteúdo. E Antônio Agu, sem dúvida nenhuma, foi um homem que teve uma visão extraordinária. Um italiano que acreditou aqui em São Paulo, escolheu esse estado para morar, e quando ainda era um bairro da capital, trouxe as suas tradições, trouxe a sua cultura, o seu empreendedorismo. E Osasco tem reflexo disso, né, do pensamento do empreendedorismo, porque Osasco se tornou uma cidade, naquela época, industrial, depois, hoje, serviços, mas muito baseado na atividade daquela época, né, porque ele trouxe a cultura italiana para Osasco. Inclusive, eu conversando com a Golpe nos bastidores, e inclusive no documentário, ele fala também que onde tem o Rio Buçocaba, esse onde tem a Maria Campos, que inclusive foi repaginado com a nova entrada de Osasco, toda aquela área, toda aquela Praça do Caxias era a fazenda de Antônio Agu, né, que tinha ali uvas, né, parreiras, né, plantação de parreira, goiaba, até hoje tem alguns pés de frutas ali, né, jaca. Ali já era, inclusive, a fazenda de Antônio Agu. E até hoje permanece, né? Algumas frutas ali. A manga também tem, né? Antônio Agu, ele se enveredou pelo ramo da agricultura, né? Foi fruticultor, né? Aqui na cidade de Osasco. Ele, na indústria de papel e papelão. Né? A cerâmica, né? A cerâmica Ervi, né? A cerâmica Ervi, que depois foi associada do Barão Evariste Sensor de Lavaux, cujo filho, o Dimitri Sensor de Lavaux, é considerado uma das grandes personalidades da história do mundo. Esse é o que voa ali na João Batista, é isso? Ele próprio. Mas quando a gente vai na escola, eu na qualidade de poeta e na qualidade de diretor cultural da Ordem dos Emancipadores, fiz algumas poesias, tanto para o Dimitri, quanto para o Antônio Agu, quanto para o Antônio Raposo Tavares. Depois, no final dessa entrevista, guarda um tempo, por favor, para que eu passe a
declame a poesia que fiz em homenagem ao Antônio Raposo Tavares. Aliás, é importante dizer que a própria Câmara de Osasco tem uma honraria que leva o nome do nosso querido Antônio Raposo Tavares. É a maior, inclusive. Né? É a maior, né? Então, eu, por exemplo, sou muito orgulhoso de tê-la recebido. Muito embora Antônio Raposo Tavares seja um nome polêmico no atual contexto de que nós vivemos, eu gosto de dizer que gostaria de advertir seus acusadores que nós não podemos exigir que eles, os bandeirantes, e no caso Antônio Raposo Tavares, cumprissem uma tarefa histórica tão grande, baseada no nosso modo de ver o mundo, nas leis que nos cercam atualmente. São tempos históricos diferentes. É por isso que eu homenageio e é por isso que eu defendo o nome do Antônio Agu. Acho sim, e concordo com quem diz que colaborou muito para a construção do Brasil, né, e fundou cidades, né, desbravou os sertões, transformando esse país na dimensão continental que somos hoje, né, no grande país que somos hoje, com essa toda a dimensão continental. Eu não sei qual que é o prazo que nós temos aí, certo? Mas não sei se já cabe, nesse momento, falar a poesia que fiz em homenagem Não, temos um tempinho, mas você falou que tem uma poesia por Dimitri também, ou não? Tenho poesia com Dimitri também, mas... Está gravado na memória? Eu não estou preparado para do Dimitri, mas eu acho que eu posso fazer, se você... Não, eu gostaria, porque estamos falando em um homem que projetou, para a época, inclusive, né, você conseguir sobrevoar 5 metros de altura, 8 metros, era um feito para a época. Né, e nós tivemos a oportunidade de isso acontecer em Osasco. É pouco divulgado isso, mas aqui no nosso solo nós tivemos uma pessoa que teve uma visão de futuro que reflete hoje na aeronáutica, que reflete hoje nos aviões, que reflete hoje nessa oportunidade que nós temos inclusive, a Vossa Senhoria teve a oportunidade de ir para outro lado do Atlântico, né, por uma aeronave. Mas, naquela época, quando ele sobrevoou ali alguns, vamos dizer assim, alguns metros, mas foi um feito para a época. E, a partir dali, nós tivemos aí uma evolução tecnológica absurda. Mas tudo teve um começo. Mas o Dimitri era um gênio, né? Existem mais de 1.200 invenções registradas, inclusive o câmbio automático, que hoje é um dos equipamentos dos carros modernos, foi inventado por ele. Olha aí. Isso em 1900 e quanto? Em 1910, ele fez o primeiro voo aqui em Osasco, em 7 de janeiro de 1910, ou 9, se não me engano. Então, ele era uma pessoa superdotada, ele era um engenheiro e um autodidata. Né? E um autodidata. Então, nós temos muito orgulho de tê-lo aqui. Para o Dimitri, vamos ver se eu consigo... Vamos lá. Se eu consigo, concentra ele. Para fazer um avião, não montá-lo tão somente. Tem que se ter coração, que ser muito inteligente, que ter determinação e ter coragem, finalmente. Abertas preliminares, vou contar. Era uma vez um trem da Sorocabana que parou no 16 e que trouxe entre os demais um empresário francês. Seu Evariste, o barão, como ficou conhecido, era engenheiro e gostava de fazer barro cozido. Manilhas, telhas, tijolos faziam todo sentido. Fez negócios com Agu e se alojou por aqui. Trouxe consigo a família, ele, Sacha e Dimitri. Bom menino e bem nascido na Espanha, em Valladolid. Dimitri, desde criança, que inventava coisarolas, era fã de Léo da Vinci, do padre da Passarola, também de Santos Dumont, para quem tirava a cartola. Enfim, vocês podem conhecer depois o final dessa poesia, porque eu não vim preparado para dizê-la, mas por aí é que vai. É isso aí. Parabéns, mais uma salva de palmas. Mas vou dizer completamente, em todo o seu teor, a poesia que fiz para o nosso querido Antônio Raposo Tavares. Sensacional, sensacional. Nós estamos recebendo aqui
o nosso querido Luiz Tamburilano, um artista de Osasco, um poeta, cantor, tem muitas atribuições, hoje ele faz parte desse contexto da história, tem um acervo fantástico gravado aqui na sua memória, que inclusive já foi mensurado aqui no nosso programa, e é um motivo de muito orgulho recebê-lo aqui no Direto do Plenário, porque nós valorizamos personalidades, e ele é uma personalidade de Osasco que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e participa aqui, inclusive, do nossa história, para falar sobre vários assuntos, mas principalmente sobre os poemas, que valorizam, inclusive, a história de personalidades também que passaram pela história de Osasco e ajudaram a construir e chegar nesse patamar. Nós temos o nosso querido hino de Osasco, que hoje nós temos a oportunidade de ver várias crianças, ainda lá nas escolas municipais aqui de Osasco, no início, já aprendendo o hino. É um hino que a gente dá uma viajada nele aqui, mas aqui no Direto do Plenário, aqui no Poder Legislativo de Osasco, quando nós temos nossos eventos, sessões solenes, enfim, principalmente as sessões solenes, a gente sempre gosta de enfatizar o hino municipal e o nacional. E é cantado aqui, faz parte das nossas diretrizes aqui do Parlamento. E aqui, Tamburilano, para quem não conhece o hino, cada cidade tem um hino. E o nosso, modéstia à parte, é um dos mais bonitos do Brasil, sem dúvida nenhuma, que fala sobre o nosso contexto, a nossa história. Tem aqui de mãos dadas, unidas, mil sonhos. Gestaremos no sul do querer, o ontem vitória dos tempos faz hoje feliz florescer. As glórias de um povo em ação, o movimento dos autonomistas e os voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista no coração. Quando a gente fala dos autonomistas, eles fazem parte do nosso hino. Os autonomistas são aqueles que lutaram pela nossa independência, não é verdade? Exatamente. Inclusive, as pessoas falam assim, qual que é a diferença de autonomista e de emancipadores, autonomista é a ideia da liberdade, é a ideia do desmembramento, e da correção de rumo, E os emancipadores, emancipadores trata-se do momento dessa conquista, sabe? É bom dizer que é de José Pessoa e Thelma de Vasconcelos. Exatamente, sabe? Os autores os autores do exatamente. hino. Aqui fala também dos voos. Quando fala dos voos, está falando de Dimitri, na é verdade? Está falando de Dimitri. Do voo da América do Sul. Fala que Osasco brilha. E quando o Osasco brilha, é justamente por isso, por essa invenção, que para a época era uma coisa surreal. E quase como uma profecia, Osasco continua brilhando em todos os campos. Hoje é uma das maiores cidades do Brasil. Não deixou de brilhar. Não Continua deixou de brilhando. brilhar, quase como uma profecia. E aí fala do céu azul, que trilha nos corações do povo, do trabalho ao esporte. Osasco é uma cidade de trabalho, ainda, Ainda é uma cidade do trabalho, e o meu sonho é um dia que Osasco possa ser conhecida como cidade do trabalho e da cultura. Da cultura, que é a sua praia. Que é a minha praia, puxando a sardinha para a minha brasa. É a sua praia. Aí fala aqui do esporte. Osasco é uma cidade que tem muitos vitoriosos no esporte, o vôlei Osasco, o esporte, do Audax, o basquete agora, recentemente veio aqui em Osasco, ganhou o Campeonato Brasileiro, agora faz parte da elite do basquete nacional, o basquete Tivemos em Brasil. outras eras campeões de pugilismo também. Pugilismo, agora também na questão da ginástica artística também, as nossas meninas vieram aqui até receber uma condecoração, participaram aqui, inclusive, de acho que uma moção de congratulações aqui, não lembro. Então, Osasco tem o esporte latente, faz parte também da história. Aí fala da arte, que proclama o jeito de ser Brasil. Então, a arte é muito presente também em Osasco. A gente tem alguns monumentos aí, alguns monumentos espalhados pela nossa cidade que representam esses artistas, não é verdade? Tem grandes monumentos. Inclusive, um dos prêmios, reconhecimento que a Ordem faz aos cidadãos osasquenses é um dos monumentos que existe na cidade. Ele é o desenho de um dos monumentos e foi realizado, não me lembro o nome agora, mas os monumentos estão espalhados
aos montes aí pela cidade. Nós temos o busto do Irante Sanazar na prefeitura, é um deles, está ali o busto, né? Primeiro O prefeito de próprio Osasco. busto do Antônio Agu Do, também. do Antônio Agu, que está agora lá, ali logo na entrada. Nós inauguramos lá. O saguão nós inauguramos. Isso, nós inauguramos, estava lá, fiz matéria, você pode procurar na nossa TV Câmara Osasco. De pessoas, de personalidade, nós temos, inclusive, aqui na Câmara de Osasco, praticamente todos os presidentes de câmaras que passaram por aqui. Nós tivemos inaugurado lá dos ex-prefeitos também, logo na entrada de Osasco, ali também, na prefeitura. Está lá a foto de cada um deles. No teatro, nós temos das primeiras damas. A do Irante Salazar está lá também, não? Esteve, né? Não sei se ainda está. Você fala na prefeitura? Um busto bem diante da prefeitura. Tem, está lá. Está lá também. Né? Logo ali na Avenida Bussocaba, né? Certo. Na entrada da prefeitura está lá o busto. Se não tiver lá, o Vrejinho vai ficar bravo. Com certeza vai ficar muito bravo. Nosso tempo está já finalizando, mas antes eu queria só para terminar aqui rapidamente, a produção passa muito rápido. Falar de Osasco é muito gostoso, né? Nossa, uma delícia. E passa muito rápido, né? Mas vamos lá, eu tenho certeza que quem está em casa agora, no escritório, assistindo, deve estar se deliciando com as histórias de Osasco. Né? Aí fala sobre a bandeira de um povo em ação, né? Unidos na fé, na esperança, o brasão da vitória do sim sobre o não. Aí vem desse contexto emblemático dos que eram a favor e dos que eram contra também. Né? O brasão, que está aqui, inclusive, na nossa Câmara também, que tem lá a pira, né? Que inclusive, tem gente que defende, lá na Ordem dos Emancipadores, nós temos uma sala de reuniões, inclusive, e numa das paredes nós temos os emancipadores que já passaram para o andar de cima e os novos emancipadores, né? E já ouvi opiniões lá na ordem de que nós devíamos também ter uma parede para os do não, porque, na verdade, o todo é formado pelo sim e pelo não. É verdade, né? é verdade. Eu acho que essa rivalidade da época era justamente a preocupação, né, com o próprio bairro que viraria cidade. Então, o não também tem um significado importante e faz parte do contexto. Sem o que o sim não existiria. Né? Exatamente, é igual aos times de futebol aí, né? A rivalidade. Não existe Corinthians sem Palmeiras, Palmeiras sem Corinthians, Inter sem Grêmio, Flamengo, Fluminense, enfim, a rivalidade faz parte do contexto. Aí fala. Espero que um dia a gente possa entender isso, né, com uma grandeza que deva ser exaltada, né, que todos somos um, caminhando para o mesmo destino. Exatamente, né? Aí fala que Osasco brilha na América do Sul, foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Olha aí que legal, né? Remetendo a Dimitri, também do voo, né? Da conquista aí, né? Enfim, aí fala do jeito de ser Brasil. Osasco, ele é a mistura de raças também, né? A culturas e raças, nós temos aqui italianos, japoneses. Muito legal depois, isso aí, né? Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive o brasão da cidade de Osasco, aquelas torres de portas abertas, é exatamente os braços abertos da cidade para receber a imigração, né? De tudo quanto é lugar do Brasil. Sim. E que ajudaram a construir essa cidade. Claro, os armênios também que tiveram, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, então, nós o brasão também da cidade tem lá a tocha, né? A tocha, cientificamente, é o amor pela ciência e amor pela pátria, né? Na Ordem dos Emancipadores também representa a Ordem dos Emancipadores com... Mas eu queria finalizar essa entrevista com esse poema que você preparou para Raposo Tavares, que faz parte do seu contexto, da sua história, do seu trabalho artístico, do seu desenvolvimento, que contribui muito para a nossa história. E eu tenho certeza absoluta que, além desses poemas que você desenvolve muito bem, a sua participação do contexto da cidade de Osasco nos ajuda a entender um pouquinho do que Osasco representa para o Brasil. Com vocês, Luiz Samborelli. Muito obrigado. É uma homenagem à Câmara Municipal, né, a essa honraria que oferece aos mais diversos setores da sociedade, sabe? Principalmente, e no meu caso, particularmente, ao setor cultural, do qual muito me orgulho. Então, assim, para o povo da nação desse enorme território, com pilares divisórios nos cafundós do sertão, direi sem nenhum senão, sem perder ninguém de vista, que o valor dessa conquista vem de um grande bandeirante, um dos nomes mais brilhantes da linhagem dos paulistas. Cada um, aqui, agora, tem direito a uma passagem para fazer uma viagem aos velhos tempos de outrora. Gente, vamos nos embora. Convidado que se presta não tem medo da floresta, pelo contrário, até gosta, mete o chapelão nas costas, bota o chapelão na testa.
Caçadores de fortuna vêm de todos os lugares. Que com Raposo Tavares no comando da comuna, vamos nós para Quitaúna. Porque na segunda-feira vai partir uma bandeira que vai voltar carregada de prata e pedra dourada. Eita, mundo sem porteira. Sob a proteção divina da Senhora do Rosário, nossos expedicionários passam planícies, colinas, dominam feras felinas. Não há por que duvidar, é só passar ou passar sobre saltos, cachoeiras, pedras, pontas, corredeiras. Nada pode atrapalhar. No meio da mata densa, o mato brabo castiga. Aranha, cobra, formiga ferem sem pedir licença. Não há que se nos convença, cova extensa ou pantanal. Passaremos, afinal, para além de Tordesilhas. Abriremos muitas trilhas sobre a mata tropical. Porém, se a bandeira dita o rumo de um novo mundo, traçando sulcos profundos nesta terra, a mãe bendita, bandeirante jesuíta dispensam delicadezas, cada um faz a defesa dos melhores argumentos, pedem pelo acolhimento da coroa portuguesa. E vida de aventureiro, prender índios, caçar ouro, correr atrás de tesouros, feito um herói brasileiro, abrir um país inteiro. Ser chamado de bandido, mas também favorecido, ganhar honras militares. Eia, Raposo Tavares, jamais sejas esquecido. Muito bom, parabéns. Lindíssimo poema. Deus abençoe muito, Luiz. Obrigado por ter participado do nosso programa. Era um sonho e um desejo tê-lo aqui no plenário para poder compartilhar de histórias da nossa cidade, da cultura, do desenvolvimento intelectual, social, cultural e empresarial, e hoje faz da nossa cidade uma das maiores do Brasil. Teve um contexto histórico, teve um início, teve uma trajetória, e hoje nós estamos aqui orgulhosos de representar uma das maiores cidades do Brasil, que teve o início. Na verdade, hoje nós estamos, evidentemente, usufruindo de tudo que foi conquistado lá atrás, que custou, inclusive, muitas lutas, muitas brigas, mas, graças ao nosso bom Deus, hoje nós temos orgulho de dizer que nós somos osasquenses, nós somos brasileiros. E no seu poema, na sua fala, eu gostaria que você deixasse um recado final para todos os nossos internautas, telespectadores, por ter participado do nosso programa. Esta casa, Poder Legislativo, esta casa que eu gosto muito e que me honrou com reconhecimento. Muito obrigado, Poder Legislativo, e obrigado, Roberto Carlos, pelo seu carinho. Nós que agradecemos. O civismo aqui, ele é participativo, latente, faz parte também do Poder Legislativo, de a gente levar, evidentemente, o nosso conhecimento, a nossa história, porque aqui é a casa do povo, e aqui é conhecimento. Então, você, aluno que está assistindo esse programa, replique, compartilhe, porque a história de Osasco, com certeza, ela passa também pelo Poder Legislativo de Osasco. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado, produção, obrigado ao nosso diretor aqui dessa casa, o Abrantes, pela confiança nesse trabalho. Em nome do Abrantes, o Leonardo Abrantes, eu agradeço e parabenizo toda a nossa produção, as pessoas que estão por trás das câmeras, que não estão sendo vistas aqui, mas a gente tem muito orgulho, muito carinho de poder anunciá-los aqui. Então, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo programa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!